Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu transformei um personagem que eu criei com inteligência artificial a partir de uma foto real minha em uma placa totalmente personalizada feita na minha impressora 3D. Cara, esse projeto aqui é muito bacana, é uma placa, parece, eu posso colocar ali como um quadro, como uma espécie de fotografia, se eu colocar um suporte, vou colocar um suporte aqui, e ele vai fazendo a impressão por camadas. Além desse meu quadro, desse personagem em desenho, eu fiz transformando uma foto minha, né, que eu tirei, também feito com a impressora 3D, e até mesmo um Charmander aqui, como você pode ver. E o legal desse projeto, pessoal, além de você ter uma placa totalmente personalizada, que você pode dar de presente, pode colocar ali no seu local, ele gasta muito pouco filamento. Para vocês terem noção, para fazer essas 3 placas aqui, eu gastei só isso aqui na hora ali da purga, né? Ou seja, a gente gasta muito pouco filamento, mesmo a gente tendo um projeto aqui com várias cores, né? Um projeto até bem colorido. Por que a gente gasta pouco filamento? Porque se vocês repararem, aqui ele vai fazendo a impressão por camadas, inclusive a peça ela tem relevos, né? Então ele primeiro aqui fez a impressão todo do preto, fez a troca de cor, fez a purga devida, começou a fazer a impressão na cor marrom, aqui para esse projeto. Depois ele usou ali a cor do caucasiano e por último o branco. Ou seja, ele só teve uma troca de cor por projeto, o que faz com que a gente não tenha necessidade de gastar tanto ali na purga do nosso material. E esse serviço, pessoal, eu fiz todo que meio que automatizado utilizando o MakerWord, né, que é um dos sites mais bacanas que eu conheço ali para a gente achar arquivos para impressora 3D. Eu já estou aqui neles, vou mostrar para vocês como que a gente faz tudo isso. Primeira coisa é acessar a seção lá do Maker Lab, né, que é onde a gente vai ter vários projetos bacanas. E agora foi lançada aqui a maneira fácil de transformar sua imagem vibrante como se fosse ali uma tinta, né, uma pintura através de filamento. Let's begin, vamos começar. Aqui vocês já estão vendo os projetos que eu criei, mas obviamente eu vou fazer aqui com vocês do zero. Vou começar com essa imagem aqui, que é um desenho meu, né? Eu peguei essa foto, né? Ou seja, eu peguei essa foto e transformei em desenho através do Gemini. Nesse aqui eu utilizei o Banana Pro, né? Que é a versão mais avançada do Gemini. E aí eu transformei o meu personagem em desenho. Com isso, eu obtive essa imagem aqui, esse desenho, e aí eu simplesmente jogo aqui para o sistema do Maker Lab. Vou dar um Start, né, e ele vai fazer toda a mágica. Então, com poucos cliques, né, poucos passos, a gente consegue o arquivo pronto para impressão. Vamos deixar ele terminar de carregar. Ele dá as boas-vindas aqui, a gente vai clicar em Start, e ele já tem algumas pré-definições, algumas paletas. Se eu quiser, eu posso fazer, por exemplo, a impressão com apenas 2 cores, com apenas 3 cores, posso fazer com 4 cores, então eu vou escolher aqui a paleta de cores que eu quero fazer a impressão desse meu personagem. Se eu clicar aqui em personalizado, eu queria, né, até porque tinha mais a ver, vou pegar aqui a imagem original para vocês do desenho, tinha mais a ver utilizando aqui paletas de cor, do caucasiano, branco, preto e marrom, então eu optei por utilizar exatamente essa paleta de cores. E como eu tenho o sistema de AMS aqui na minha Bambolab A1, então eu tinha esses 4 filamentos disponíveis, decidi utilizar ele. Quando a gente clica, né, para fazer, aqui no caso eu vou adicionar uma paleta personalizada, né, com vocês, para mostrar como que eu fiz desde o início. E aqui eu posso selecionar as cores que eu quero. Nesse meu projeto, eu tive as cores bege, deixa eu ver aqui, o bege, tive também o branco e a última cor foi o marrom, né? Então vamos selecionar aqui o marrom. E aqui a gente já tem todas as cores do nosso projeto. Aqui basta que eu faça o ajuste, pessoal, porque como vocês estão vendo, ele tem a primeira marcação aqui escrito Boron, né, que vai ser a base da nossa plaquinha, né? Então a base vai começar por essa cor e ele vai utilizando as camadas seguintes para preencher com uma cor diferente até chegar no top, aqui no topo. Se eu quiser rearrumar, né, a ordem, basta eu chegar aqui do lado, né, o meu mouse vai se transformar numa mãozinha e eu vou ajustando para cima. Nessa ordem aqui específica ficou preto, marrom, bege e branco. Ah, mas aqui ficou tudo preto. Por que ficou tudo preto? Aqui ele assumiu, né, aqui toda a minha roupa, vamos dizer assim, a roupa do personagem.
eu posso fazer o ajuste fino aqui, ó, basta que eu tenha uma camada um pouco mais fina do preto, né? Aqui essa régua é como se fossem as camadas de impressão que ele vai fazendo, né? Então a gente pode deixar a camada do marrom um pouco mais grossa, um pouco mais fina, e o legal é que a gente consegue ver aqui na hora como que o projeto ficaria finalizado. Se eu chegar aqui, se eu colocar muito bege, vai ficar muito bege quase sem... o bege praticamente vai sumir, né? Vai ficar praticamente branco aqui. Então o ideal é eu compor da forma que vai trazer mais contraste aqui para minha peça. Então vamos lá, preto. O preto eu preciso de mais camadas? Não, senão ele vai ultrapassar ali a parte da roupa. Então vou chegar até aqui, o paletó eu já quero que seja marrom, então vou ajustar aqui da maneira certa. Meu rosto aqui ficou, o rosto do personagem ficou muito esbranquiçado, então vou colocar mais ou menos até aqui, e a parte do branco eu vou deixar na última camada para ser ali somente a pontinha. Se eu achei que o projeto ficou legal, né, se ficou finalizado, basta eu confirmar e exportar esse meu projeto. Eu posso escolher aqui a minha impressora, porque ele já vai me dar ali no formato para a minha impressora, como por exemplo a A1, e também o tamanho ali do meu noise, né? Eu posso escolher 0.4 ou 0.2. Dependendo do projeto que eu estiver utilizando, se for uma imagem com muitos detalhes, e se obviamente você tiver o bico de 0.2, pode ser que seja interessante. Todos esses projetos aqui foram feitos com o bico tradicional aqui da nossa Bambolab A1, que é o de 0.4. Confirmei, ele vai demorar alguns minutinhos aqui para fazer a exportação desse arquivo e depois é só eu abrir lá no nosso Bambu Studio. Apenas aqui para adiantar, enquanto ele vai exportando, né, eu já tenho esses arquivos aqui pronto. Quando eu utilizei uma foto minha, pessoal, que foi justamente a foto que deu origem a este arquivo aqui, né, a este arquivo, eu percebi que o projeto finalizado, ele não fica tão interessante. Dá para você ver aqui que é a foto foi extraída inclusive dessa foto aqui, olha, tá aqui embaixo, você consegue ver a foto aqui com o zoom. Embora dê para você reconhecer, não ficou tão interessante do meu ponto de vista como um projeto aqui que eu transformei em desenho com inteligência artificial. Eu achei que pegando uma foto e transformando em desenho ficou mais interessante. Inclusive, né, na hora da gente fazer o ajuste, como aqui é uma foto real, a gente tem muito mais variação de sombra, né? Tem muita sombra nessa imagem, tem muita figura, tem muita luz ali um pouco não uniforme. Então a gente acaba tendo mais dificuldade para poder configurar aqui no na nossa ferramenta. Então vamos clicar aqui, olha. Como vocês podem ver, eu já tenho um pouco mais de dificuldade para ajustar a imagem, justamente porque tem muita variação de tonalidade de exposição, tonalidade da sombra, ali também em relação aos highlights, né, a luz principal. Então, eu achei que não fica, né, tentando criar esse contraste gradual, ficou melhor o projeto numa imagem opaca, né? Então, a imagem que o Gemini, na verdade, fez do desenho, vocês podem ver que ela é um pouco mais sólida. Ela utiliza essa imagem aqui, cores muito mais sólidas, por exemplo, que uma foto minha original. Então, como tem essa cor sólida, fica um pouco mais fácil da gente trazer contraste nessa ferramenta aqui do Maker Word, tá, gente? Então, depois de eu fazer um download, ó, posso fazer o download aqui do meu 3MF, ele vai fazer o download, 15 megas, né, o arquivo não é tão pesado assim, e ele já vai automaticamente aqui para o meu Bambu Studio, não vou fazer atualização por enquanto, e a gente já pode ver que como é um arquivo 3MF, ele já vem com as cores que eu selecionei, né, todas elas, e se eu clicar em pré-visualização, eu já consigo fatiar aqui e configurar. Não mexi muito nas configurações, tá, gente? Só em relação aqui, por exemplo, ao tamanho, como vocês podem ver. E óbvio que se vocês forem redimensionar aqui o tamanho da peça, o meu conselho, que o bacana desse projeto, como é trabalhar por camadas, e aqui eu vou mostrar para vocês na tela do meu fatiador como que vai ser a evolução dessas camadas, olha. Primeiro ele vai imprimir a parte preta, que vai ser do fundo, depois ele vai jogar a parte marrom, e depois ele vai colocando ali o caucasiano para finalizar com o branco. Então é por camadas. E aí, uma dica, se eu fizer o redimensionamento desse projeto, ele aqui está com 119 milímetros, vamos supor que eu queira, que seria aproximadamente 20 centímetros, que eu queira por apenas 10 centímetros. Então eu vou colocar aqui 100 milímetros,
ele reduziu, mas ele reduziu também aqui a disposição do Z, que é a altura do meu projeto. Como ele reduziu de 2.2 para 1.84, isso significa que eu vou ter menos camadas de impressão. Então eu posso até diminuir o tamanho, mas a minha recomendação é que depois que eu colocar, né, o tamanho aqui que eu quero, vamos supor que eu queira de apenas 5 centímetros, vou botar aqui 50 milímetros, e aí eu clico aqui em escala uniforme e aumento o tamanho apenas da altura, para que meu projeto consiga, como ele é um projeto baseado em camadas, se eu tiver algo muito fino não vai ficar tão legal. Esse daqui eu acabei diminuindo e não fiz esse ajuste, então tá aí essa dica. O ideal é que se você diminuir o tamanho, você continue mantendo a altura, porque é um projeto que basicamente trabalha ali utilizando camadas de impressão. Agora eu vou falar um pouquinho desse Charmander aqui que eu criei, né, que eu achei bem legal. Eu utilizei também o Gemini, inteligência artificial. Como você está vendo, eu peguei uma imagem que ele tinha na internet, coloco esse personagem em um ecossistema, entretanto o plano de fundo deve ter no máximo 3 cores. Para permitir a impressão na minha impressora 3D, eu quero fazer uma espécie de impressão com efeito pintura e mantenha a estrutura em 2D. Com isso, ele me deu essa imagem aqui. Depois eu achei que o personagem ficou muito pequeno em relação ao fundo, eu pedi para ele aumentar, né, a proporção, e aqui você está vendo. Com isso, eu já tenho uma imagem quase que finalizada, quase que pronta, para eu jogar lá na ferramenta do MakerWord, né? Então você está vendo aqui que ele já consegue trabalhar com uma quantidade menor de cores, o que possibilita que eu utilize meu AMS dentro ali dos limites, né, de 4 cores diferentes de filamento. E aí eu voltei lá no nosso projeto, lá no MakerWord, né? Vou abrir aqui o projeto que eu já utilizei aqui anteriormente com você, para vocês. E aí ele vai abrir, esse aqui é o projeto finalizado. Ah, ficou em preto aqui no fundo. Por quê? Porque eu tinha esquecido que a cor no fundo é verde, né? Mas no projeto final eu fui lá, troquei a cor do filamento, então esse aqui, esse preto aqui, na verdade, ele é um verde, né? Então vou trocar aqui, olha. E aí eu consigo ajustar. Novamente, pessoal, eu posso vir aqui e ajustar o quanto de camadas de cada cor eu quero no meu projeto. Então eu vou fazendo o ajuste aqui até a imagem ficar do meu aspecto aqui que eu gosto, acho legal, ela bem contrastada, eu podendo ver aqui o desenho do personagem aqui, eu acho que ficou bem legal, eu não precisaria de tanto amarelo, porque iria ofuscar o laranja, que é a principal característica aqui nesse caso desse nosso personagem. Eu vou ajustando aqui para justamente criar contraste em cada local. Uma coisa legal, pessoal, que a gente também tem aqui dentro desse projeto, é que quando eu confirmo, né, eu tenho ele aqui, eu posso ajustar aqui embaixo algumas outras coisinhas, né, o que é bem legal. Venho aqui em Color Tone, né, e posso aumentar a exposição, né, posso aumentar o contraste. Isso me dá a possibilidade de manipular esse projeto para que o arquivo fique bem agradável visualmente, né? Então, não recomendo aqui você fazer alterações bruscas caso não sejam necessárias, porque você acaba mudando muito aqui, ó. Se aumentar muito a sombra, praticamente todo o detalhe do fundo some. Se eu puxar demais, fica bem diferente, né? Então, o ideal aqui é ajustar da forma que você achar melhor. Por exemplo, aqui quando eu baixei um pouquinho o highlight, ficou bem legal. Exportou, você consegue fazer a impressão desse projeto aqui, né? Inclusive, uma coisa legal que eu fiz, a princípio eu estou utilizando aqui a inteligência artificial, eu acabei imprimindo também, imprimiu agora há pouco, né? Esse suportezinho aqui, onde eu posso, por exemplo, chegar e colocar, caso eu queira deixar ele em pé. Eu posso simplesmente colar aqui agora com uma super cola, né? E eu consigo deixar esse meu projeto aqui em pezinho, né? Vou fazer a impressão depois na cor marrom. E aí, esse projeto aqui é bem legal, a forma como eu criei ele. Vou mostrar aqui para vocês. Eu desenhei no papel, né? Simplesmente fiz o desenho. Caso você ainda não tenha tanta habilidade para modelagem e gosta de utilizar a inteligência artificial, eu simplesmente desenhei no papel o que eu queria, né? Ficou parecido, vê aí? E aí eu falei, preciso de um arquivo STL assim para impressão 3D, pois será o suporte de um porta-retrato. E ele foi me dando algumas variações aqui desse projeto, né? Vou mostrar aqui para vocês. A primeira parte, como vocês estão vendo aqui, ela não ficou vazada, eu não precisava gastar filamento aqui interno, então eu queria um projeto que fosse justamente vazado, até para economizar em material.
Ele criou nas dimensões aqui de 50 de base, 80 de altura, 10 de espessura. Eu poderia pedir para ele ajustar isso. Eu falei, eu quero que seja vazado. Ele refez, ainda não ficou legal, eu levei um tempinho. Eu falei, olha, ele não está vazado, eu quero que ele seja mais largo, enfim. Comecei a pedir aqui, ele foi me dando o arquivo STL pronto. Isso aqui é uma coisa legal que o ChatGPT consegue possibilitar a gente, que é entregar um arquivo pronto. Eu poderia pedir um STL, poderia pedir um arquivo qualquer, tudo isso feito a partir de uma imagem que eu desenhei em mãos, né? Então, no final, ele me dá o arquivo final, que inclusive eu vou mandar imprimir, vou só ver, ainda não tá, vou imprimir um marrom para fazer a base aqui dessa minha plaquinha. E aqui, pessoal, eu abrindo esse projeto, se eu jogar diretamente lá no Bambu Studio, né? Vamos deletar isso aqui. E vou jogar diretamente lá no meu Bambu Studio. Esse aqui, ele já me dá o arquivo com o nome, né? Nomeado, às vezes nem eu tenho paciência para nomear os arquivos que eu crio. Então tá aqui, olha, o projetinho totalmente pronto, né? Certinho, da forma como eu desenhei, da forma que eu queria, sem eu saber modelar. Muita gente pode falar aí, ah, mas é um projeto bem simples, eu faço isso no instalar de dedos. Meu amigo, mas pode ter gente que não tem nenhuma habilidade em impressão, em modelagem, na verdade, não seria nem a parte da impressão, seria a parte de modelagem, mas tem ali a ferramenta do ChatGPT disponível para ela, e ela pode utilizar e ter um arquivo desenvolvido com inteligência artificial do jeito que ela quer, do jeito que ela desenhou em mãos, né? Do jeito que a criatividade dela permitiu. Então daqui, pessoal, foi só imprimir e agora eu tenho um suportezinho aqui para poder colocar e fazer essa plaquinha aqui, dar de presente, vender, fazer algo totalmente personalizado. E aí, o que você achou dessa nova ferramenta do Make Your World? O link dela está na descrição desse vídeo. E aproveitando, pessoal, quero pedir para você se inscrever no canal para não perder as nossas atualizações. Também quero te convidar a conhecer a nossa aba de Shorts, porque tem muita coisa bacana lá. Toda a impressão que eu faço, praticamente, dicas de impressão 3D, problemas que eu tenho com essa carinha aqui, que de vez em quando dá um problema, dá um defeitinho, a gente faz manutenção, eu trago lá no Short e trago também aqui quando o vídeo ele precisa de um pouco mais de esclarecimento. Então é isso aí. Se inscreve no canal, acompanha a gente, dá o like, clica no botão de hypar e até a próxima. Tchau, tchau!